Contexto Geral entrevista o Procurador da República no Ceará, Oscar Costa Filho. Antes de mais nada, nós devemos deixar claro que palavras e discursos nós temos muitos no país. Agora, nós temos que entender que o exemplo é mais importante do que o discurso. E as ações são mais importantes do que as palavras. Nós temos que pontuar logo esse aspecto para a gente não ficar aqui na abstração e ficar jogando para a plateia e ficar aqui fazendo show de fogos de artifício, que muito bonito, muito floreado, mas depois quando você vai ver o que efetivamente apurou, não sobra nada. Então, eu costumo dizer sempre, e pauto isso também no exercício da função pública, o relator do Petrolão aí, como ficou conhecido, é o ministro chamado Teori Zavascki, numa palestra na Universidade de Brasília, ele colocou um ponto que deve ser objeto de reflexão por todos nós. Ele disse o seguinte: olha, o problema do Brasil, gente, não é de lei. O problema do Brasil é de cultura. Quer dizer, leis nós temos aí de sobra, mas nada adianta se o espírito coletivo ele não se apropriar desses valores e, a partir daí, passar a criar aquilo que nós chamamos de uma ética. O que é que o Brasil tem? O Brasil tem interesses. E nada mais além de interesses. Mas acontece que interesses são pautados nas conveniências e não nas convicções. E as conveniências, elas são mutáveis pela própria natureza. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. Hoje eu estou com fulano, amanhã eu estou com Beltrano. Tem há uma lei bem recente, agora de 2013, que ela chegou a dizer o óbvio, é uma lei que disciplina o chamado conflito de interesses. Olha como a palavra interesse é uma palavra-chave para você entender o Brasil. Uma lei de 2013 se preocupou em dispor sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal e impedimentos posteriores. Aí ele diz aqui no artigo 3º o que é conflito de interesse. Olha como isso é importante. E eu coloco isso como uma chave para a gente raciocinar. Ele diz aqui o que é conflito de interesse. É a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho de função pública. Pronto. Aqui está um problema que me parece que pode ser a chave do que acontece nesse país, porque nós só conhecemos, afinal de contas, o interesse. Ora, o interesse, como ele está colocando aí muito bem, você aqui no exercício de uma função pública, ela está comprometida porque você mascara em nome do público interesses não confessados, propósitos que não podem ser publicados, que são exatamente os interesses subalternos privados. A partir desse momento, há um choque, e você não pode acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Isso acontece em todas as instituições. Para você ter uma ideia, essa lei chega a colocar para que a única maneira de a gente acompanhar isso é a publicidade dos atos da administração pública. Essa lei tem um dispositivo que ela preceitua que os compromissos oficiais, ou seja, as agendas dos agentes públicos, aqueles que recebem o público, essas agendas têm que ser publicadas na internet. E, ao ser publicado na internet, saiu uma cartilha da Controladoria Geral da União que essas agendas oficiais, esses compromissos públicos, dele tem que constar o nome dos participantes, o assunto que foi tratado, a finalidade daquela reunião e o resultado do encontro.
Isso tem que ser divulgado, está na lei. Nós acabamos de entrar na Justiça Federal com uma ação buscando cumprir essa lei. Tem que ser publicizado. E se tornou célebre recentemente como ministro da Justiça, no caso do Petrolão, recebendo os empreiteiros sem aquele encontro estar previamente agendado. Criou o problema que criou exatamente porque sinaliza, sugere conflito de interesse. E a população tem que saber. Agora, um detalhe, a ação que está ajuizada na Justiça busca que o Poder Executivo cumpra a lei e divulgue na internet as suas agendas previamente, mas não só o Executivo, eu pedi a extensão para os outros poderes também, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Nós, do Ministério Público, também temos que cumprir essa lei. Por exemplo, eu atendo alguém que tem um procedimento comigo na Procuradoria da República. Esse atendimento tem que ser divulgado na internet. Por que a pessoa foi lá e fazer o quê? Quais são os interesses que ela buscou defender perante o procurador da República, no caso, que está ali no exercício de uma função pública? Porque existem interesses, têm que ser publicados. Por quê? Porque nós sabemos que uma reunião dessa, se for secreta, afinal de contas, o Ministério é público, ele não é secreto. Se ela for secreta, o que é que você pode estar definindo aí? Pode estar definindo a sorte, o futuro do desempenho da função pública. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer algo em decorrência de uma reunião que foi secreta. Isso é um absurdo. Isso tem que ser denunciado. Não é só o Executivo que tem que cumprir isso, não. Não é só o Executivo e o Legislativo que estão aí colocados na berlinda, que a gente tem que chamar a atenção, tem que chamar a atenção de nós também, que exercemos função essencial à jurisdição. Os juízes também têm que divulgar quem ele recebeu. Há um problema da OAB de não permitir que haja exigência de o juiz receber o advogado, porque é uma prerrogativa do advogado de ser recebido independentemente de agendamento prévio. Tudo bem, o juiz pode até receber, é uma prerrogativa, ninguém vai brigar com a OAB. Mas só tem um detalhe, eu acho que aquela reunião tem que ser pública depois. De alguma maneira, ela tem que ser publicizada. Aquele encontro deve ir para a internet. Olha, o juiz tal, o membro do Ministério Público tal, recebeu fulano de tal assim, assim, com esse objetivo. Mesmo porque, num processo, existe a outra parte. E aí, como é que nós vamos estabelecer uma igualdade de condições entre as partes? Como é que nós vamos estabelecer a defesa? Alguém está dizendo uma coisa lá que eu não posso nem me defender. E pode ser decisiva para o futuro do processo. Essas questões todas que eu estou aqui levantando, elas permeiam toda a administração pública e todo o Estado brasileiro. Porque nós temos um problema, nós criamos um Estado, mas nós não criamos uma nação ainda. Esse aqui é o problema. O Estado antecedeu a nação. Eis a razão pela qual nós voltamos ao início. O problema não é de lei, então, é de cultura. Nós tivemos recentemente, nessa pauta de conflito de interesse, uma questão muito sensível, que foi o problema de uma suposta venda de sangue por parte do Hemócio, que foi publicado. Imediatamente nós chamamos o secretário de Saúde e a diretoria do Hemócio numa audiência pública, com toda a imprensa presente, ou seja, não foi a audiência secreta. Nós decidimos que aqueles convênios com a Unimed, do Hemócio com a Unimed, para prestar serviço mediante ressarcimento, estava criando uma crise de confiança e que o Hemócio não precisa disso. O Hemócio é uma instituição de excelência, é uma referência, as pessoas acreditam no Hemócio, é uma instituição acreditada nacionalmente. E por que o Hemócio precisa enfrentar uma crise de confiança perante o público por conta de convênio com a Unimed, por exemplo? Ora, a vocação pública do Hemócio é atender o Sistema Único de Saúde. A vocação é público, não já está dizendo, é para isso que ele existe. Nós, então, temos que proteger essa vocação. Ah, mas eu posso proibir que o Hemócio atenda algum paciente segurado por um plano aí, não é? De saúde, pela própria unidade? Não, ninguém pode proibir, que ninguém pode ver uma pessoa que está
morrendo dependendo de quê? De uma bolsa de sangue que você tem e você não forneça. Nós não podemos proibir em regra, mas nós devemos dizer, pode o Hemócio atender a iniciativa privada a um caso excepcional e de forma subsidiária pode, mas não como regra, jamais como regra. Por isso nós suspendemos o convênio. Tive outra reunião com a diretora do Hemócio e disse, olha, vamos ver se a gente rescinde esse contrato, porque está criando mais problema que solução. Há um problema, nós sabemos, e precisa também ser denunciado, que há um cerco empresarial ao Sistema Único de Saúde, no sentido de que há vários movimentos aí de bastidores para que a saúde privada tome conta da saúde pública. Para quê? Para deixar o miserável, mais miserável ainda, na condição de indigente, que o fortalecimento do SUS, o aprimoramento do SUS é a única chance que nós temos do miserável. E na hora que o Hemócio coloca à disposição o seu serviço ali, por exemplo, no Monte Clínico ou no Hospital da Unimed, ele entra num mercado, entre aspas, de um banco de sangue privado, que o caso aqui é o Fujisan. E aí cria-se um problema com a iniciativa privada. Nós, da área pública, do setor público, nós não precisamos desse embate. Nós não precisamos disso. O Fujisan é um banco privado, ele atende o pessoal dele e acabou. Excepcionalmente, se precisar da gente, nós estamos aqui, mas não há por que haver o conflito. Se houver alguma disputa, é porque está havendo conflito de interesses. E nós não precisamos disso. Agora, também é preciso deixar o seguinte, deixar claro que mesmo para o banco privado, o Fujisan, é preciso deixar claro que a comercialização de sangue é proibida, é vedada pelo texto constitucional. Ninguém pode comercializar sangue. Está havendo abuso até na iniciativa privada, nos bancos privados, no caso aqui o Fujisan. Está havendo abuso na prestação de serviço que envolve a questão de doação de sangue, nós temos que fiscalizá-lo. Porque nós sabemos também que preservar o Hemócio, é bom deixar claro que é a nossa luta, que está bem encaminhada, e eu quero deixar a população tranquila, que a vocação do Hemócio está preservada, não vai aqui de maneira nenhuma se criar uma crise de credibilidade em relação à instituição que tem que ser protegida, é igual à presidência dos Estados Unidos. Na hora que tem um ataque ao presidente, todo mundo vai em cima para proteger o presidente, nem que você tome um tiro, como aconteceu no caso do Ronald Reagan, na década de 80, porque protege o presidente. Porque protegendo o presidente, você protege a instituição. Agora, é bom dar um recado aqui também para a iniciativa privada que atua na área do sangue, para não querer tentar atacar o Hemócio. Nós vamos preservar o Hemócio para a área pública, tudo bem. Não vamos entrar na área privada. Em contrapartida, devemos alertar que nós estamos de olho em eventual investida da iniciativa privada contra o Hemócio para desestabilizar o Hemócio ou para aparelhar o Hemócio a serviço da iniciativa privada. Por exemplo, imagine uma hipótese de eu trazer a diretoria do Fujisan, que é um banco privado, para a diretoria do Hemócio. Aí você tem aí o conflito de interesses, como eu lhe disse, institucionalizado. Nós não vamos permitir isso. Portanto, a questão do Hemócio está resolvida. Pelo menos é o que nós estamos já desenhando, né? A construção, como nós temos feito esse debate de maneira pública. Esses conflitos de interesse, eles permeiam toda a realidade brasileira e nós entendemos muito bem de organização, divisão de tarefas, pautada nos conflitos de interesse, ou seja, eu uso o cargo público para me beneficiar. O Petrolão é exatamente isso. O delator do Petrolão, Paulo Roberto da Costa, disse, olha, o que aconteceu aqui na Petrobras, que foi o aparelhamento da Petrobras para ser vampirizada, né? por verdadeiros predadores da coisa pública. Isso acontece em toda a administração, isso não é exceção. Ele disse isso, e é verdade. Isso é um assalto à institucionalidade, é muito pior do que um dano ao erário.
Essas pessoas são poderosas? Poderosas demais. Nós temos dificuldade, o braço da lei de alcançar os poderosos, ainda hoje temos e muitos. A gente que atua nisso, as perseguições que nós sofremos, não é? As puxadas de tapete motivadas por conflito de interesses, por personagens e atores de fora e de dentro. Olha o que aconteceu na Caixa Econômica agora recentemente. Como é que foi possível esse assalto à Caixa Econômica que foi denunciado agora recentemente? É porque havia gente da direção da Caixa, portanto, com poder decisório, que permitia que aquela contratação fictícia, portanto, fraudulenta, sangrasse os cofres da Caixa Econômica Federal. Ou seja, tem que ter o de fora e tem que ter o de dentro, porque senão o caixa não fecha. E nós temos que entender uma coisa, e deixar claro aqui para vocês que estão nos ouvindo. Tem que ter o de fora e tem que ter o de dentro, porque ninguém faz isso tudo. Uma organização criminosa não atua só. Ela é a organização criminosa exatamente por quê? Porque ela faz uma divisão de atribuições. Sem o tabuleiro estar completo, o sistema não fecha. Como eu disse, o fora e o dentro. Eu costumo dizer o seguinte, olha, não acontece nada fora que não esteja acontecendo dentro. Portanto, é o quê? É uma conspiração. Nós temos hoje uma realidade no Brasil em que as instituições, em vez de não trabalham, elas conspiram contra o Estado brasileiro. Então, aí o caso da Caixa Econômica é um exemplo disso, claro. Insisto com o problema da indústria das multas. Acabei de receber uma notícia, essa semana passada, que as multas, é bom dizer aos senhores, que as multas da época do Juracy, até 2004, essas multas foram todas anuladas pela Justiça, porque estavam totalmente contra o que mandavam as disposições legais, com fraude à licitação, e contra os próprios regulamentos do Conselho Nacional de Trânsito. Foram anuladas por decisão transitada em julgado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Muito bem. Estamos tentando agora, na Justiça, que o juiz assegure que aqueles que tiveram as multas anuladas passem a ter o direito a uma recomposição, a um balanceamento das multas, né? Para que compensação, direito a uma compensação. Isso na edição Juracy Magalhães, na gestão Juracy Magalhães até 2004. Só que naquela época, foi quando a Luziane Lins assumiu, nós tínhamos lombadas eletrônicas aqui em Fortaleza, nós tínhamos 62. Hoje nós temos mais de 500. Hoje nós perdemos o controle. E aquilo que nós atacamos, que a multa não pode ser uma armadilha, que você não pode esconder aparelhos atrás dos postes e o carro da prestadora de serviço ficar esperando o apurado durante o dia, pode olhar que é o que nós temos. Aqueles radares imóveis escondidos para poder flagrar, não é, o condutor. Aquilo ali não é política de trânsito, aquilo ali é uma atividade predatória de trânsito, tem nada a ver com política de educação. Muito bem, esses radares deveriam ter sido colocados em lugares cujos endereços deveriam ter sido publicados previamente, para eu saber. Ah, então eu fui multado num endereço tal, será que tinha lá mesmo, naquele endereço que estavam dizendo, tinha um equipamento mesmo ali? Eu quero me defender, porque eu não vi aquele equipamento, então eu vou analisar o edital, que é publicado previamente, os locais em que os equipamentos seriam colocados. Como eles não colocaram, as multas até 2011, repito, até 2004, essas já estão anuladas. Mas as multas até 2011 estão suspensas judicialmente. E nós tivemos a informação que estavam, no caso os órgãos de trânsito, estavam executando na Justiça e colocando o nome dos usuários na dívida ativa
quando essas multas estavam suspensas por força da justiça. Ou seja, como é que você executa uma multa que estava suspensa por ordem judicial? Como é que você executa judicialmente uma multa, coloca lá o processo de execução na justiça e coloca o nome do executado antes de ir para a justiça, o nome dele na dívida ativa, quando essa multa está escrita lá no sistema Renavan, está lá, o Sistema Nacional, está lá escrito subjúdice, quer dizer, está suspensa. Eu enviei essa relação para o procurador da MC, porque também se envolve. Eu estou querendo saber essa informação e estou querendo checar tudo isso, porque isso é muito sério. Isso é muito sério, mesmo porque, e nós estamos falando aqui, puxando aqui o fio da meada, o conflito de interesses, há uma coisa que essas prestadoras de serviço, nós vimos que no governo anterior da prefeitura, o maior doador para a campanha eleitoral foi uma dessas prestadoras de serviço que opera na multa de trânsito aqui em Fortaleza. Ou seja, ela recebe, ela tem um pacto, um contrato com a prefeitura, e quando há uma eleição, ela aparece na lista do maior, não dos maiores doadores, mas do maior doador para candidato do prefeito, a prefeito. Quer dizer, isso não é conflito de interesses? Porque o Paulo Roberto Costa disse muito bem, não existe esse negócio de doação. Doação é balela, existe empréstimo. Nenhuma empresa vai transferir para os seus cofres 1, 2, 3, 4, 5 milhões porque gosta de fulano ou beltrano. Não, é um empréstimo que você faz para depois buscar o reembolso. Como é que fica, então, uma prestadora de serviço na área de trânsito que multa as pessoas de maneira que a justiça chega a anular essas multas e a suspender, como nós temos atualmente, e essas empresas passam a ser a maior doadora da campanha da prefeita ou do prefeito? Isso é conflito de interesses? É claro que isso é conflito de interesses. Nós temos que analisar isso e chegarmos a algum denominador comum com relação a isso. Não é possível que você fique banalizando essa violência da maneira como você banaliza. Que você tenha aí essa questão dos territórios, né? Do tráfico dominando espaços, né? Os espaços da favela aqui em Fortaleza, sugerindo que logo, logo nós chegaremos ao que o Rio de Janeiro foi depois, e estão enfrentando. E aí, nós não vamos fazer nada? É preciso a gente acabar de uma vez por todas, e a gente retorna aqui um pouco à questão da saúde, só para pontuar bem, a questão da banalização da violência. Nós tivemos agora, recentemente, um outubro azul, né? Ou novembro azul, não sei como é o que se chama. Novembro azul, e róseo, né? Que tem de câncer de mama, né? Me parece, né? Das mulheres. Ora, olha o problema de câncer. Olha como nós banalizamos a violência. O secretário, muito decente, assumiu recentemente, doutor Carlos Lavor, nós tivemos uma reunião, e eu disse, doutor Carlos, vamos resolver um problema sério. Nós tivemos agora a campanha do câncer de próstata, que é o que está matando mais. Já se cogitou até de criar um hospital do homem, como tem um hospital da mulher, mas as pessoas humildes, simples, elas não têm como fazer o diagnóstico para saber se tem o câncer de próstata. Você sabe, o diagnóstico precoce é requisito para um tratamento eficaz. Imediatamente ele foi sensível e mandou para mim a informação dizendo quais eram as unidades básicas de saúde que estavam prontas para fazer o exame de PSA e logo em seguida fazer a biópsia, né? Olha, então uma coisa como essa nós não tínhamos enfrentado. Nós não tínhamos. A lei diz, há uma lei federal que diz que entre o diagnóstico e o tratamento do câncer, da neoplasia maligna, que é que eu chamo, pode ser qualquer tipo de câncer, nós temos que contar apenas 60 dias.
Ou seja, eu tenho que ter 60 dias para poder começar o tratamento. A lei manda. Como é que eu, aqui do Ministério Público, que tem um procedimento de saúde, como é que a gente pode monitorar e fiscalizar o cumprimento dessa lei se nós não temos sequer o diagnóstico? E outra coisa, esse diagnóstico tem que ser publicado, tem que ser notificado para as pessoas que tiveram a confirmação de um câncer, de qualquer natureza, tem que ser colocado na central de regulação, mediante uma notificação, para que a gente possa fiscalizar se da data do diagnóstico até o início do tratamento nós estamos cumprindo a lei de 60 dias. Quer dizer, nós resolvemos isso agora. Mas engraçado, ninguém estava tratando disso e as pessoas, como é que as pessoas estavam fazendo? Morrendo. Isso é que se chama banalização da violência. Nós temos... Aqui no estado do Ceará, no ano passado, nós tivemos mortes, o número eu não vou precisar aqui, mas foram muitas, de pacientes grávidas em situação de risco. Olha, em pleno século XXI, em plena contemporaneidade, você ter mulheres morrendo de parto. E a gente, enquanto gestor público, enquanto responsável, cruza os braços, acha que está tudo bem. Não está tudo bem, isso é um escândalo. Isso tem que ser denunciado. E não é possível, por isso que eu lhe falo, a questão da cultura. O problema não é a lei está aí. Mas a população como um todo, ela tem que se apropriar de certos valores e não permitir mais que isso aconteça. Uma senhora, eu andando, fazendo minha caminhada, um senhor disse, olha, a minha irmã, ela está há meses atrás de fazer uma colondoscopia, é um exame de endoscopia, parece do colo, um procedimento, olha, eu tive que ligar para o hospital, eu digo, mas me diga uma coisa, minha senhora, o que está faltando? Falei com a diretora do hospital. Eu disse, olha, você tem que falar que isso tem que ser na central de regulação. Um pedido de exame tem que ir para a central de regulação. Mas, minha senhora, quem tem que movimentar essa máquina somos nós. A senhora que está lá, ela está doente, é uma senhora que não tem cultura, é uma senhora ignorante, não tem locomoção. Então, a gente exigir que ela passe a movimentar a máquina, ela vai morrer. E o exame não vai ser feito. Foi como a representante da central de regulação, ela foi muito solícita e me ligou e realmente marcou o exame da senhora e a senhora foi fazer o exame. Muito bem, mas esse caso que eu estou dando aqui um exemplo, como eu poder dar aqui vários exemplos, e o restante dessas pessoas? Como eu lhe disse, essa cultura da banalização da violência. Em 2008, nós tivemos um enfrentamento sério aqui com prisões dentro da carceragem aqui da Polícia Federal, uma carceragem que não tinha condições de receber preso provisório, não tinha ventilação, portanto, eram situações subhumanas. Nós enfrentamos e essa carceragem foi desativada. Muito bem, então nós entramos com a ação na Justiça, dessa ação na Justiça tramita no Conselho Nacional de Justiça, desde 2010, o projeto de resolução para regular uma coisa chamada audiência de custódia. Olha aí outro exemplo da banalização da violência. Desde 2010, por conta de uma ação nossa aqui no Ceará, tramita essa ação na Justiça para regular a audiência de custódia. Sabe o que é a audiência de custódia? Nada mais é do que um cumprimento de um Tratado Internacional de Direitos Humanos, em vigor no Brasil desde 92, que diz uma coisa muito simples, todo preso tem que ser levado sem demora à presença do juiz. Pronto. Ora, esse tratado internacional não é cumprido, que tem força de lei, tem até força supralegal, está acima da lei, só está abaixo da Constituição. Mas eu perguntei para um expositor de direitos humanos, numa palestra, por que não é cumprido? Um dispositivo tão simples. Tem que ser levado ao juiz, porque levando o preso ao juiz, ele foi preso. Leva ao juiz, o juiz vai analisar a situação dele, se realmente há necessidade de ele ficar preso. Observam, isso é uma prevenção à tortura, porque há aí um detalhe importante, a partir do momento que você diz, olha, prendeu, leve para o juiz.
aí o preso passa a ser efetivamente da justiça. Porque hoje em dia, na nossa cultura, o preso é da polícia. É por isso que ela faz com ele o que ela quer. Daí vem as denúncias de tortura. E eu perguntei, por que não cumpria esse dispositivo? Sabe por quê? O expositor nessa palestra disse, porque atende a quem esses dispositivos de levar o preso ao juiz? Aos miseráveis, porque quem tem dinheiro chega ao juiz rápido através dos seus advogados, não é? O miserável não tem, então ele fica lá, não é? Entupindo as cadeias, essa crise humanitária da superlotação carcerária que nós vivemos aqui. Por que não é cumprido? Ele disse uma coisa muito séria. Sabe por quê? Porque como isso atende às miseráveis, as prisões hoje são os antigos campos de concentração. Então, não, campo de concentração a gente faz como fazia na época da seca aqui, inclusive o senador Pompeu, as pessoas que, cheias de piolhos, sujas, maltrapilhas, essas pessoas tinham que ficar longe de nós aqui. E era inconveniente que até a gente nem soubesse da existência delas. Isso é o que se chama campos de concentração na época da seca. Pois a comunidade carcerária hoje são os campos de concentração modernos. Porque não se cumpria esse dispositivo. E por que não se cumpria? Porque, como era para atender os miseráveis, não era pauta prioritária nem da OAB, nem do Judiciário, nem do Ministério Público. Olha que denúncia séria. Então, vocês não cumprem os dispositivos porque não tem um ingrediente, uma relevância política, não é? Que faça resolver. Resultado, o relatório da Comissão Nacional de Verdade colocou dentre as suas recomendações imediatamente cumprir o dispositivo que trata da audiência de custódia. Resultado, hoje em São Paulo já tem um projeto piloto. No primeiro mês que foi implantado, levar o preso à justiça, dos presos provisórios, 42% não precisaram ficar presos. Não é? Agora, o juiz analisava, observava a situação de cada um. Se ele tinha que ficar preso, tudo bem. Se não, ele ia responder em liberdade. Ou então, se ele causasse algum tipo de ameaça, colocava uma tornozeleira nele. Aqui em Fortaleza, nós estamos reunidos também aqui com o Tribunal de Justiça, com o juiz das execuções penais, para imediatamente instituir também aqui a audiência de custódia. Inclusive, a proposta é que haja pelo menos 3 juízes, especificamente designados pela presidente do tribunal, para terem atribuições de receber esses presos. Aí você vai ter o quê? O esvaziamento dessas prisões. E você sabe qual é o percentual de preso provisório aqui no estado do Ceará? 70% dos presos do estado do Ceará são presos provisórios. Ou seja, presos que, se a gente fosse fazer uma triagem, a gente não tinha essa realidade que está aí. Isso é a banalização da violência de que a gente está falando. Isso é muito sério. E ninguém cuida disso. Ainda bem que veio o relatório da Comissão Nacional da Verdade que colocou isso dentro das recomendações. Senão, isso não era discussão até hoje. Né? Então, eu acho que o Brasil ele não pode mais viver e pautar, não é, as suas prioridades com o desleixo com que ele está sendo tratado. Ou seja, nós temos que criar uma cultura, não é, de cidadania. As pessoas precisam saber que tem alguém que cuide delas. As pessoas não são apenas um número. A população brasileira, nós temos que dizer, ela está envelhecendo. Em 2030, ainda hoje nós somos ainda um país de jovens. A média, a faixa etária do país é 23 anos, 24 anos. Nós ainda somos um país jovem ainda. Mas essa realidade está mudando. Em 2030, 2040, nós passaremos a ser um país de velhos, como acontece já na Europa. Então está na hora da gente cuidar dessas pessoas. Agora, não adianta eu vir para cá e dizer tudo isso aqui que eu estou expondo, um discurso muito, não é? Cheio de floreado, com algum registro de eloquência. Mas e as minhas ações? O que é que eu estou fazendo para que
esse assalto à institucionalidade que acontece no Estado brasileiro cesse. E as instituições não são organizações. Cuidado. As instituições, elas vão para além das organizações. Elas captam valores que estão aí permeando, não é, todo o sistema e que são a razão de unidade de todo o sistema e da paz e da harmonia. As instituições são como que o espírito da nação. Esse espírito. Eu costumo pontuar muito essa palavra porque ela é muito emblemática para o que eu quero lhe dizer. Nós precisamos chegar a isso. As pessoas comuns, elas entendem, elas nos param na rua e elas nos identificam, olha, até nos dão fazem elogios. Não é a pessoa que elas elogiam, elas elogiam o que a gente passa a representar, que nada mais é do que uma ideia de justiça. Uma ideia de justiça que precisa ser construída. Isso, o senso comum, as pessoas comuns sabem o que é isso. Quando alguém faz alguma coisa, as pessoas reconhecem, inclusive do ponto de vista eleitoral, nós temos que reconhecer isso. Esses programas sociais refletiram isso, ótimo. O problema do ingresso dos alunos carentes nas universidades, a questão das cotas, não é? É um exemplo disso. Nós precisamos olhar aqui, nós não podemos colocar na Universidade Federal do Ceará, nos cursos mais concorridos de medicina, de direito, somente quem pode pagar. Tudo bem, mas nós temos que colocar... Você não pode colocar um aluno da escola pública para concorrer com um aluno da escola privada. Em 1996, nós conseguimos uma sentença aqui do juiz da Sexta Vara, hoje desembargador federal, doutor Roberto Machado, decretando uma ação contra a Universidade Federal do Ceará, decretando que, a partir daquela data, a Universidade Federal do Ceará tinha que reservar 50% das suas vagas para os alunos da escola pública. Aí o mundo caiu. Absurdo, violação à igualdade, porque o pessoal pensa que igualdade é tratar todo mundo do mesmo jeito. Não, igualdade é tratar os iguais de maneira igual, mas tratar os desiguais de maneira desiguais. Um aluno da escola pública não é a mesma coisa do aluno da escola privada, particular. O meu filho estudou na escola particular, ótimo, mas tem gente que não pode estudar lá. E eu tenho que olhar para esses alunos. Resultado, o tribunal imediatamente cassou. Hoje, isso virou lei. Alguns colegas no Ministério Público, na rede interna, na internet, criticaram a lei. Eu digo, olha, se a lei está certa ou não, isso não interessa, porque o fato é que ela é lei. Mas eu quero lembrar que o Ministério Público Federal no Ceará, em 1996, já estava lutando por isso. Quer dizer, de alguma maneira a gente se antecipou, né? É sinal que se a gente tem esses registros de antecipação, como foi o caso das cotas, como foi o caso da audiência de custódia, porque quando eu entrei com a ação aqui, foi a recomendação e tramitava no CNJ o projeto de resolução para que as corregedorias aplicassem o dispositivo e regulassem nos estados a audiência de custódia, né? Porque a polícia dizia, botou dificuldade, como é que eu vou levar o preso? Bom, essa regulação estava desde 2010 e parou, a coisa não andava, agora passou a andar. Então nós temos, se anos depois, aquilo que foi objeto de preocupação anos antes, não é? Essas coisas se encontram, o antes e o depois, é porque há algo que é universal, que não depende de tempo nem de espaço. Isso é que é algo universal, né? Que tem a ver com a condição humana. É isso que nós temos que fazer, nós temos que lutar por essas coisas. Ou seja, captar o espírito da nação. Porque o Estado nós temos aí, maltratado, surrupiado, ótimo. Tudo bem, mas nós temos que construir a nossa nação. E a nação a gente constrói pelo espírito. Você vê na Inglaterra, lá se cumprem as leis. E em muitos casos nem lei existe. O que chamam common law, né? O direito lá é consuetudinário. É baseado nos costumes, né? É uma tradição. Precisa estar na lei.
há certas situações que eu não preciso colocar na lei, por exemplo, que uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer, de próstata, ou qualquer outro tipo de câncer, inclusive de mama também, vamos dar um exemplo, ela, dentro de 60 dias, ela tem que começar o tratamento. Puxa, eu tenho que colocar isso na lei. Mas na nossa cultura nós temos que fazer isso, porque não cumpre, não é? Agora, vai chegar um dia que nós não vamos precisar de lei. É uma vida, nós temos que defender essa vida. E nós temos que, diagnosticado, não quero saber do que vai acontecer. Nós temos que cuidar, nós temos que tratar, e quebre onde quebrar, aquela vida tem que ser salva. Pronto. Isso é construir o espírito de uma nação, não é? Para além dos conflitos de interesse, porque hoje nós estamos na pauta dos conflitos de interesse ainda, porque, como dizia o Hegel dizia assim, que o nível mais pobre das instituições é o nível dos interesses. Exatamente por quê? Porque nos interesses a gente não constrói nada, porque os interesses mudam. São pautados nas conveniências e nas oportunidades. Aqui no Brasil, não é? É o toma lá da cá, não é? É dando que se recebe, não é? É a lei de Gerson. O saudoso professor Paulo Petrola, foi reitor da Universidade Estadual do Ceará, eu faço aqui uma reverência a ele, ele dizia sempre nas aulas de filosofia, ele dizia, há um livro muito importante que eu costumo citar, que é a Paideia, a construção do homem grego. Como é que você construiu uma ética? Isso que eu estou lhe falando, sair dos interesses e para além dos interesses e chegar à nação, chegar ao espírito, isso é construir uma ética. O que você tem nos Estados Unidos, por exemplo, lá você pode criticar e pode ter todas as reservas, não é? Ao Estado norte-americano, mas você não pode negar que lá há uma nação, não é? E que são as bases sólidas dessa nação que fazem com que eles sejam, não é? Aquele país incrível que lidera aí a humanidade já desde a Segunda Guerra Mundial, e dizem que vai demorar muito ser superado ainda. Mas lá, porque ali há sustentáculos sólidos, à luz de valores que você não pode, de maneira nenhuma, deixar de reconhecer. Quer dizer, lá você tem uma questão de você vai à praia e você deixa a bolsa na praia. Antigamente nós fazíamos isso. Hoje nós não podemos fazer mais, não, mas lá você faz. Eu me lembro bem que na Suíça chegou um chanceler na época do Estado Novo, ele chegou, na verdade já era, pós-Estado Novo, já era o chanceler do Marechal Dutra. Ele estava lá no dia de eleição. Aí o chanceler viu a eleição e a pessoa chegava no local de votação, pegava a cédula, votava e ela mesma saía. Não tinha ninguém lá fiscalizando. Aí aquilo causou surpresa ao representante diplomático, não é, do Ministério das Relações Exteriores. E ele perguntou para o chefe de Estado lá da Suíça, mas me diga uma coisa, ninguém fiscaliza? E se alguém fraudar essa eleição? Aí o representante da Suécia chegou e disse, mas chanceler, fraudar a eleição, quem faria uma coisa dessas? Quer dizer, aquilo que para nós é banalizado, que é a fraude, lá é coisa impensável. Mas isso, eu acho que esse é o desafio brasileiro, não é, que a gente tem. Me parece que o que eu procurei aqui, em linhas gerais, alinhavar, e é aquilo que está no meu espírito, que é muito agoniado, pode ficar certo, é angustiado. Agora, eu digo uma coisa, não tenha a menor dúvida, o câncer de tudo isso está exatamente no móvel. Existe um móvel de toda essa degeneração de valores, essa impossibilidade da construção da ética, de nós sairmos do conflito do interesse e chegarmos ao espírito. É exatamente o ponto central do que nós estamos colocando. O conflito de interesse não pode ser o móvel dessa nação. Não pode. Esse é o grande câncer do Estado brasileiro.
você ter a pauta da instituição sendo ditada pelos conflitos de interesse. Aí você não deve, em momento algum, transigir com isso. Esse conflito de interesses é o germe, né, que está deteriorando qualquer perspectiva de construção dessa nação. É um câncer, né? É um foco cancerígeno que vai de maneira insidiosa, de maneira silenciosa e de maneira traiçoeira, corroendo a perspectiva nossa de superarmos esse estágio de atraso, que é o estágio de uma instituição movida pelo conflito de interesse. Houve um problema recente, que eu falei até com o governador, encontrei com ele numa solenidade, e eu quero falar com você. Eu vou colocar para ele exatamente um ponto específico, que no âmbito da segurança pública mostra que o conflito de interesse pode estar comprometendo a estrutura institucional da segurança pública. É uma contribuição como membro do Ministério Público Federal e como cidadão que eu vou passar a Sua Excelência, o governador do Estado. Mas por que isso? Porque não devemos minimizar essa questão. Espere, as instituições estão lá para serem abertas à coletividade, para serem abertas ao público e atendimento ao interesse público que nós chamamos de primário, que é esse interesse difuso, né, que está aí disperso na sociedade. Qualquer manipulação, qualquer aparelhamento da estrutura institucional, no caso específico da Secretaria de Segurança Pública, para fins de contemplar interesses privados, isso é conflito de interesse. E eu vou mostrar para ele, olha, está aqui um aspecto de um conflito de interesse que eu quero colocar para o senhor como sugestão para que haja o aprimoramento da instituição. E não são pessoas. É bom deixar claro aqui, a nossa luta não é com relação aos atores que estão lá episodicamente e eventualmente nos postos-chaves da estrutura do Estado. Não é, mas é um problema da questão da cultura. Ou seja, nós temos que diagnosticar o conflito, ver como esse foco cancerígeno ele está se irradiando e, a partir dali, determinar uma cessação. É isso que nós precisamos fazer no caso brasileiro. Existe toda uma permissividade pública para que se crie uma atmosfera que proporcione tudo isso. É a questão da impunidade, é a questão da falta da fiscalização, não é? É a questão de que eu estou ali para atender aquilo que a gente chama no linguajar como farinha pouca, o meu pirão primeiro, não é? Tudo isso é, na verdade, parte de todo esse debate que nós tivemos aqui, não é? Tudo isso está imerso nesse mar, não é? de situações que a gente buscou desenhar aqui. Agora, o que eu lhe coloco é o seguinte, nós vamos ter corrupção sempre, porque, inclusive, é algo inerente ao ser humano, isso é algo que a gente não pode, em lugar nenhum do mundo, você pode dizer que isso é debelado definitivamente. Agora, tem um detalhe, mas nós precisamos construir, eu acho que nós estamos fazendo isso, construir uma cultura, um espírito da nação que não aprove isso e os casos de desvios funcionais sejam casos individualizados e excepcionais que dessa condição devem ser tratados. Agora, o que não pode é virar regra. O Estado chinês, para você ter uma ideia, o presidente chinês atual, o grande desafio dele é exatamente nesse sentido. O que ele coloca é o seguinte, ou nós debelamos a corrupção, ou a corrupção vai destruir o Estado chinês. Olha que potência nós estamos falando. Mas é preciso que haja uma postura de Estado, quer dizer, a corrupção é algo que como algo inerente à condição humana, portanto, algo que tem esses contornos, portanto, universais, tudo bem.
Mas a gente pode criar uma cultura de que isso não seja institucionalizado. Pronto. O problema é este. A questão da Petrobras, e ela é muito, digamos, pedagógica nisso que nós estamos colocando, é que você observa que ela foi decorrente de uma política deliberada de Estado. O Estado foi quem patrocinou aquilo. O Estado foi o grande impulsor, não é, desse tipo de prática. Isso é mais do que um assalto ao erário. Isso é um assalto à institucionalidade. É muito mais sério do que um simples dano ao erário, um simples dano aos cofres públicos da Petrobras, que, diga-se de passagem, é preciso que a gente registre tudo aquilo numa empresa que desempenha uma atividade sob um regime de monopólio. Só ela pode explorar o petróleo. Aí é muito bom, ela não tem concorrência. Porque numa empresa sujeita à concorrência, ela já estaria quebrada. Ela não quebrou por conta dela estar sujeita a um regime de monopólio. Quer dizer, e somente quem pode comandar esse monopólio é quem poderia ter permitido que acontecesse o que aconteceu na Petrobras. Mas, repito, aquilo não é um fato isolado. Aquilo é um exemplo pedagógico que está efetivamente disseminado em toda a cultura brasileira. É isso que eu queria deixar claro. No Brasil não há um assalto ao erário apenas, não. Não é apenas isso. Esse assalto ao erário, ele acontece porque o Estado, como grande responsável pela preservação da coisa pública, ele coloca deliberadamente a raposa para tomar conta do galinheiro. Aí a gente perde qualquer oportunidade, qualquer perspectiva, qualquer esperança de institucionalidade. Aí a gente faz um corte muito mais sangrento na alma, não é, do povo brasileiro, porque a gente não assalta só o erário, a gente assalta a institucionalidade. Essa perspectiva que eu disse, sair do conflito do interesse para o espírito, né, que nós estamos colocando, na medida em que você institucionaliza a corrupção, você assalta a própria instituição, você tira a capacidade de que a gente construa essa instituição. É a mesma coisa que se dá quando alguém é assassinado. Você tira a perspectiva do que aquela pessoa possa vir a ser, ou de bom, de bem ou de mal. Mas você tirar, isso é o sério no você tirar a vida de uma pessoa. Você não mata a pessoa apenas, você tira a perspectiva do que essa pessoa possa ser. Ou seja, este componente perspectivístico, que é a instituição que nós estamos tentando construir, é que você retira quando você institucionaliza a corrupção. É uma coisa muito mais grave do que um simples assalto ao erário. As manifestações de rua, isso é uma materialização desse espírito que nós estamos falando aqui. As pessoas não estão ali por conta de partidos, por conta de governo, não é? As pessoas estão ali clamando exatamente pelas instituições. Elas estão dizendo o seguinte: basta, olha, eu estou fora. O povo brasileiro não é isso, eles estão dizendo. São vocês e nós. Vocês quem? Vocês que institucionalizaram esse assalto à institucionalidade para além do assalto ao erário, e nós aqui, povo brasileiro. Eles fizeram uma diferença. Eu acho que aí é um grande exemplo, e eu me emociono muito com isso, porque as pessoas dizem: quem está lá são pessoas que votaram em A e votaram em B. Quem está lá é elite. Eles não entenderam nada. Quem está ali é o povo brasileiro, que, de uma maneira já tardia, porque já devia ter acontecido isso muito antes, está indo à rua e está dizendo: não é isso que eu quero. Vocês são meus representantes, vocês são meus empregados, eu que pago vocês,
É o meu dinheiro que vocês estão dizendo aí o que fazer com ele. Vocês estão se apropriando de algo que é insusceptível de apropriação, que é o dinheiro público. E o povo está dizendo, olha, são vocês e nós. A gente tem que alimentar esse tipo de prática, porque isso é uma manifestação do espírito, está ali. As pessoas que minimizam, que ridicularizam o panelaço, por exemplo, não é uma manifestação contra o governo. O governo materializou neste momento, claro, mas não é só isso. Isso vai para além disso, e o papel do estadista é esse. A diferença de um governante para um estadista, que nós estamos tão carentes, é exatamente conseguir ver uma geração, não é? Não apenas o quê? Uma eleição. Essa é a grande diferença. Portanto, quando eu vejo as pessoas fazendo comentários, fazendo análises pobres dessas manifestações, eles não entenderam nada, estão longe de entender esse divórcio entre a sociedade e o Estado. Porque se o Estado é isso, é esse aparelho para saquear a coisa pública, e eu digo isso porque eu estou de dentro, eu sei o que é que eu passo. Eu não faço outra coisa a não ser responder processos e investigações disciplinares e criminais por conta da minha atuação, porque contraria o conflito de interesses. Eu sei muito bem que quem é contra esse tipo de establishment, né? Quem é contra esse tipo de modelo, ou ele fica quieto e aí peca pela omissão, tem muito que acontecer, ou então ele vai dar uma de doido, tem que ser doido para fazer isso, confrontar o sistema. Aí você passa a ser, e eu digo isso porque confrontar o sistema, eu não preciso que alguém me diga o que é isso, que eu conheço de cátedra. Aí você passa a ser inimigo do sistema. Porque as pessoas não entendem, e os governantes, que você, quando ataca que um hospital de Sobral não pode ter uma festa comemorativa com uma cantora mais famosa do país para inaugurar um hospital quando o povo está morrendo por falta de diagnóstico, isso aí é uma agressão, não é? À condição humana, eles encaram isso como se fosse uma ofensa pessoal. Isso aqui é uma província. O Brasil ainda nós estamos, né? Estamos longe de chegar porque nós não superamos o plano dos interesses. Não, então você está querendo o quê com isso? Você está mexendo com isso, o que é que você quer? Eu quero que a lei seja cumprida. Nunca ninguém entendeu um episódio recente, que foi o episódio do viaduto no Parque Cocó, porque aquela luta toda. É muito simples. Ninguém era contra viaduto. Embora a gente ache que viaduto já está fora de moda, aqueles países mais avançados estão derrubando os viadutos. Mas ali era outra coisa, é porque não havia uma licença autorizada pelo órgão competente de acordo com o que manda a lei para fazer o que eles fizeram. Portanto, era o problema de quê? De cumprir uma lei, um princípio. Era uma área de preservação permanente, podia até construir numa área de preservação permanente. Ah, mas foi só um pouquinho. Pois é esse pouquinho que avançou no parque, que a lei exige que façam licença. Podia até ser feito, mas a lei disse que tinha que haver uma licença e não tinha. E nós não abrimos mão desses princípios. Aliás, esse é o problema aqui, que eu queria destacar aqui, uma palavra que o pessoal acha que não tem qualquer concreção, que não tem qualquer relação com a realidade. São os princípios. Quando a gente fala de alcançar o espírito da nação, é que a gente passe a atentar para o que dizem os princípios. Qual é o princípio nesse caso aí? De política ambiental. O princípio é que a área de preservação permanente é intocável. Excepcionalmente, em obras de infraestrutura, que seria o caso, pode, desde que não haja alternativas locacionais, mas não, fizeram, sabe como? Na marra. A área era até da União, nem eles sabiam. Eles construíram um viaduto de uma área federal, sem autorização do poder, né, competente, que seria a União Federal. Tudo isso veio à tona no decorrer do debate. Mas muita gente não entende. Puxa, nós não precisamos de viaduto, nós não precisamos de políticas de locomoção. Claro que precisamos. Ninguém está contra isso.
Eu estou contra a violação a um princípio. Isso que eu estou falando. Os princípios vão para além, não é, da questão dos interesses aí. E ninguém pode abrir mão deles, porque eles, os princípios, é que costuram um sistema, é que dão unidade de harmonia e de equilíbrio a uma nação. Sem eles, nós nos despedaçamos, não é? Nós implodimos sem eles. Não pode. E você não pode. Por quê? Porque você está violando o princípio. Ah, mas é o governador que quis, que falou lá com o ministro da pasta competente e evidentemente, foi para o judiciário com toda a sua máquina. Ele foi, mas nós lutamos até quando pudemos. Por quê? Porque nós estávamos lutando, isso é que é importante que se diga, nós estávamos lutando por um princípio. E isso não é importante para as pessoas. É porque elas ainda não alcançaram esse nível do que nós estamos falando aqui do espírito. Princípios são exatamente os sustentáculos, são as vigas mestras. Você tem um edifício, não é? Tem toda uma fundação que você constrói ali para poder ser o sustentáculo do edifício. Esses são os princípios. Se você abalar os princípios, você, não é, causa a demolição de todo o prédio. É o que acontece com o sistema. Mas isso, para nós, isso é uma coisa muito clara. Isso é uma coisa muito concreta. Isso não é uma coisa abstrata para nós. Agora, você pergunta, paga o preço? Paga. O Estado do Ceará, não é, usa a Procuradoria-Geral do Estado para fazer uma reclamação disciplinar contra mim no Conselho Nacional do Ministério Público. Porque eu estava exigindo que ele cumprisse o princípio. Agora, veja, aqui está servindo a máquina do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado, em nome do Estado do Ceará, se prestando a uma atividade, não é, de perseguir perante um órgão disciplinar alguém que o Estado do Ceará considerou um desafeto. Você já imaginou? Pago por nós. É para isso que a máquina do Estado existe. Olha como nós estamos longe de entender o que aconteceu. Portanto, aquele episódio ali, pela primeira vez no estado do Ceará, Fortaleza foi chamada para debater que tipo de cidade ela queria. A maioria esmagadora estava do outro lado, querendo o viaduto, deixar que os princípios, né, não ligar para os princípios. Sim, a maioria estava querendo, era isso. Mas para nós o problema não é de maioria, né? O problema é muito mais sério do que o problema da maioria. Minha mãe brigou comigo. Olha, o que você está fazendo aí? Minha mãe tem 78 anos. Eu digo, mamãe, é o seguinte, mais uma vez eu vou desobedecer a senhora. Porque eu não vou entrar num acordo com a senhora. E olha que ela é muito crítica, né? Porque para ela não entendia por que eu estava fazendo aquilo. Eu tenho colegas que ainda hoje me questionam e dizem assim, cara, mas você concorda que ali você errou? Eu digo, se tem uma coisa certa que nós fizemos, foi a luta para que um princípio seja obedecido. E ali, onde você passa, ali foi o palco, né, de uma grande manifestação. Aquilo ficou na história. A partir desse momento, eu queria que todo debate que interessasse à sociedade acontecesse algo semelhante ao que aconteceu, não é? Pena que a história sempre repete, primeiro como tragédia. O problema é que depois ela se repete como farsa. Não é? O Marx dizia, a história sempre se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa. Eu queria que essas manifestações se repetissem, porque a voz das ruas, assim, essas os governantes sabem escutar. Eu finalizo, tem uma frase de um ex-primeiro-ministro do século XIX da Inglaterra, Benjamin Disraeli, Disraeli em português. Ele diz, a frase que ele dizia, eu gostaria até que fosse colocado no meu epitáfio, ele dizia o seguinte, a vida é muito curta para ser pequena. Uma existência é muito curta, não é? Nós passamos rapidamente por essa terra aqui. Logo, logo nós estamos dando adeus. Mas nós temos que nos preocupar com as coisas grandes. Nós temos que procurar ser grandes. Ser grandes em quê? Ser grandes nos princípios. Nessa construção, não é, da alma brasileira,
nessa construção do espírito da nação, não é? Como nós estamos falando. E eu acho que cada um de nós sente na pele, porque nós vivemos aqui, e cada um de nós sofre os efeitos, só que a gente banaliza as coisas. Há uma cultura da banalização dessa violência. E não, as coisas estão sendo banalizadas como estão, a violência está banalizada como está, mas ela não precisa continuar sendo o que é. Isso ela não precisa continuar sendo. Nós temos que desmistificar esse discurso das pessoas. Aí são as pessoas. Ah, é o fulano de tal, é o Beltrano, é o Cicrano. As pessoas não interessam. O que interessa, em última análise, é a construção desse quadro de valores que a gente quer para essa nação. Nós temos que ter, sim, saúde pública de qualidade, porque é um direito meu. É um direito inalienável. A justiça, você quer saber de uma coisa? Não há perigo de você ir para a justiça para conseguir na justiça um tratamento ou um medicamento que eventualmente não estejam dando ao paciente na rede pública, que a justiça não der. A justiça dá, concede. Não é? A questão da educação, a questão das escolas. Agora mesmo nós estamos lutando aí para ver um projeto de educação nas escolas para que os jovens comecem a tomar para si esse desafio, né? Quer dizer, nós temos que entender que nós interagimos o tempo todo e as coisas estão acontecendo o tempo todo. E nós temos que apostar, né, nesse grande edifício que vai para além da nossa existência. Quem somos nós? Nós já estamos de passagem, nós já estamos dizendo tchau para ele, não é? Mas outras gerações virão e a gente tem que colocar isso, porque se não for assim, para que nós estamos, não é, fazendo? O que nós estamos fazendo aqui? Porque você sabe, o Carlos Heitor Coni, no artigo da Folha de São Paulo, falando sobre esse suicida que derrubou o avião, né? Ele lembrou um caso de um suicida que disse, olha, deixou escrito a razão do suicídio. Eu não consegui um truque para viver. A gente precisa de truque. A gente precisa inventar uma maneira para continuar vivendo. Sabe por quê? Porque viver é muito sofrível. Viver é perigoso. Então nós temos que inventar, não é? Uma forma de cada... Isso é para cada um. Leva essa vida de maneira que a gente consiga chegar a esse espírito. Bom, eu consegui, de alguma maneira, colocar ali o meu tijolinho nisso tudo. Mas nós temos que pensar grande. Com perseguições, aos agentes públicos, e aqui eu me solidarizo não só com todos aqueles que eu conheço, mas com todos aqueles que eu não conheço, quando eles contrariam o poder público, não é? Que, no caso do Ceará, os governantes não pensam que são deuses, eles são os próprios deuses, não é? As pessoas sofrem todo tipo de perseguição, invadem a vida privada. Você não quer saber o serpentário, não é? Em que a gente está montado, a gente que eu digo, as pessoas que estão preocupadas com esses princípios, com esses valores. Mas eu acho que a gente tem que fazer disso a nossa razão de existir, a nossa razão de ser, a nossa maneira de inventar uma forma, um truque, como dizia o Gorky, né, no seu conto, inventar um truque para continuar vivendo, pronto. E isso, sem buscar reconhecimento de ninguém, não é? Sem buscar contrapartida, porque afinal de contas não é conflito de interesse, mas apenas no sentido de conseguir com que a magia da vida, de alguma maneira, a gente consiga alcançá-la, não é? E a gente só faz isso com grandezas, né? A gente precisa superar o paroquialismo, a gente precisa superar o provincianismo, a gente precisa que as pessoas tenham sua autoestima elevada, porque essas pessoas maltratadas, essas pessoas destituídas de tudo, como fizeram com os judeus, tiraram toda a cidadania dos judeus. Ora, se tiraram tudo, depenaram, destituíram os judeus de tudo na época da Alemanha nazista, restou só o quê? Restou só matá-los, claro, botar na cama de gás. Já tiraram tudo dele. Então, essa questão dessa cultura de nos tirar tudo,
de nos desrevestir de todos esses direitos, nos torna quem? Nos torna objeto, nos torna qualquer coisa menos seres humanos. Não há a dignificação da condição humana. Você não consegue elevar a autoestima da pessoa. É para isso, não é? Para subjugar as pessoas que essa assalto à institucionalidade tira o direito das pessoas, para fazê-las sentir nada. Quando elas são tudo, não é? Mas elas estão se sentindo nada, por quê? Porque elas foram tiradas de tudo. Olha aí o que é que você está vendo aí. Quem somos nós para querer falar nada? Nós não somos nada. Esse é o desafio. Não, a gente é tudo. Tudo que o povo pode, tudo que uma nação tem é o seu povo. O Darcy Ribeiro, quando veio aqui, na década de 80, ele dizia o Japão foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Por que o japonês se desenvolveu, o Japão se desenvolveu? Porque ele olhou para um lado e para o outro, não tinha mais nada, estava tudo destruído, só tinha japonês. Pois eu vou investir no japonês, está aí o resultado. Nós temos que investir no povo brasileiro, é isso aí. Contexto Geral entrevistou o procurador